Bom dia, pessoal. Realmente é verdadeiro. Eu sou entusiasta, estudiosa, dedicadíssima a esse tema. Como eu mesmo me intitulo, eu sou uma senhora idosa. Então, há muito tempo já que eu vivo nesse mundo. Então, eu vim trazer para vocês algo sobre como é que se desenha uma cadeia de valor. E, por incrível que pareça, se nós formos lá para o Google agora, nós vamos encontrar 1 milhão de possibilidades, ok? E todas elas não trazem aquilo que a gente entende que é uma forma de desenhar a cadeia de valor do ponto de vista de gestão de processos. Mas, antes de a gente entender um pouquinho como é que se desenha a cadeia de valor, eu vou fazer uma definição figurativa do que é uma cadeia de valor. Vamos imaginar, pessoal, que a gente receba a incumbência de cruzar uma floresta. Imaginem a cena. Precisamos cruzar uma floresta. Pessoal, é comum que a nossa primeira atitude seja: chama o jipe, me leva até a cancela, deixa para mim, eu cruzo essa floresta. É normal? Isso a gente faz o tempo inteiro. Só que, pessoal, está errado isso. Está errado. Porque, que floresta é essa? O que ela tem dentro dela? Porque quando eu chamo o jipe e vou até a cancela, o que eu encontro, na verdade, na minha visão, é um conjunto de troncos e uma tendência à escuridão. É isso que eu encontro. Então, o que a gente tem que fazer antes de mais nada ao receber essa incumbência, gente? Chama o teco-teco. Chama o tiozinho com o teco-teco. Sobrevoa ela. Entende seus ciclos de vida. Conheça ela como um todo. E a partir daí, você pode desenhar a trajetória. Você aí sim vai conseguir saber exatamente como cruzar essa floresta. Qual é o melhor caminho para que a gente consiga realmente valorizar essa entrega? Então, eu começo falando de cadeia de valor, trazendo justamente essa definição. Não adianta a gente querer começar a trabalhar processos, gente, chamando o jipe. Porque a tendência é nós enxergarmos um conjunto de troncos e, ao fundo, escuro. Ok? Então, isso para mim conceitua que a gente vai definir aqui como cadeia de valor. O que ela é? Nada mais do que a definição clara de conexão de elos. Isso, a cadeia de valor é a condição de nós definirmos todas as suas atividades interdependentes conectadas por elos. Ela enfatiza a necessidade de otimizar processos e atividades que agregam valor ao produto ou ao serviço oferecido pelo cliente. E aqui eu quero trazer o que foi colocado bem no início. Quem é o cliente, gente? É aquele que se beneficia com o produto ou o serviço que ofertamos. Este é o cliente. E aqui eu costumo brincar. Por exemplo, uma fábrica de móveis. O cliente é o lojista? Não. O lojista é parte interessada. Porque o cliente sou eu que vou comprar a cozinha para fazer aquela janta maravilhosa que eu tanto gosto de fazer. Eu me beneficio. Então, quando eu penso na cadeia de valor e quando eu penso nessa conexão com a agregação de valor ao produto e ao serviço oferecido ao cliente, eu tenho que pensar justamente em quem é esse cliente. Quem é ele? E a cadeia de valor, então, ela tem por propósito, na verdade, apresentar a visão geral
mas não uma visão detalhada dos processos de negócio. Que é isso, gente. Eu vou pegar o teco-teco, eu vou sobrevoar a floresta e eu vou entender ela como um todo. Eu vou ter uma visão da sua abrangência. Eu vou saber depois o que eu preciso levar na mochila. Se eu preciso levar a barraca para acampar, porque ela é muito longa, eu vou ter que passar mais do que 24 horas caminhando nela, ou se eu não preciso. Se ela tem banhado ou se ela não tem banhado. Mas eu não vou me preocupar com o detalhe disso, eu vou ter a visão geral do propósito do meu negócio. Então, isso é cadeia de valor. E a gente precisa, na verdade, configurar a empresa de forma que ela consiga competir de forma diferenciada. E aí eu trago, gente, que definir uma cadeia de valor também é diferenciar o nosso negócio. A definição dessa cadeia também nos torna diferente. Precisamos entender isso. Ela promove vantagem competitiva nessa definição. Não tem dúvida que todos nós sabemos que toda empresa é esse conjunto, essa reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, integrar, sustentar um produto ou serviço. E essas são as atividades que depois vão estar representadas dentro da cadeia de valor, correspondente aos diversos ciclos de vida que o meu negócio tem. Okay? Então, para a gente trazer rapidamente um modelo, um conceito, é isso. Eu quero me apegar depois em trazer uma boa prática através de exemplos verdadeiros. Então, como é que a gente faz isso? Um conjunto de etapas. Primeiro, workshop teórico, entendendo com os gestores o que é cadeia de valor, porque a gente ainda tem muito desenhado no nosso modelo, arrasta os quadradinhos do organograma para um desenho em forma de cadeia de valor. Errado isso. Errado, porque a gente vai continuar falando do processo e trazendo o departamento. Errado isso, não vai se ter a visão de ciclo de vida. Se constrói o modelo de cadeia e arquitetura, por que a conexão da cadeia com a arquitetura? Porque imaginem o seguinte, gente, lá no nosso exemplo da floresta, eu sobrevoei a floresta a 500 metros de altura. A partir dali, eu desenhei a cadeia de valor. Ao pedir para o tiozinho do teco-teco sobrevoar a floresta a 50 metros de altura na copa das árvores, eu vou conseguir começar a criar a arquitetura de processo do meu negócio, a fazer a decomposição daquele macro processo que eu consegui definir, daqueles ciclos, grandes ciclos de vida que eu consegui definir quando eu voei numa altura maior, eu começo a conseguir desdobrá-lo na sua arquitetura. Então, se constrói essa visão geral e depois, a partir dela, se criam as decomposições, que a gente denomina isso de arquitetura de processo. Se valida esse modelo, se busca aprovação, entendimento com os comitês convencionais e aí se apresenta para a empresa esse modelo e passa a se tratar ele como sendo o nosso direcionador para a modelagem dos processos a partir de então. Mas para poder fazer isso, gente, tem um método muito prático, simples e fácil. Não sei se vocês conhecem esse tiozinho aí. Esse nosso tiozinho aí, o tão conhecido Peter Drucker, dentre milhões de coisas que ele escreveu fantástica, tem uma que ele escreveu que não dá nem para chamar de livro, porque para mim é um pocket, que são as 5 perguntas essenciais que você sempre deverá fazer sobre sua empresa. E nós, na metodologia que a gente utiliza para definir a cadeia de valor, é esse pocket que a gente usa. Esse livrinho do Peter Drucker. Ou seja, essas perguntas que ele traz, que fazem com que a gente consiga, junto com os gestores, definir a cadeia de valor. Vocês vão ver como é simples isso. Essas 5 perguntas, elas são, na verdade, uma autoavaliação estratégica do nosso negócio. Elas fazem com que a gente consiga ciclicamente repensar o nosso negócio.
E ela avalia o que você está fazendo, por que se está fazendo, o que deveria ser feito para melhorar o desempenho do nosso processo e por aí fora. É isso que fazem essas 5 perguntinhas do Peter Drucker. Quais são elas? A primeira: qual a razão de ser da nossa existência? Qual é o nosso papel como empresa? Qual a nossa missão? Mas não é aquela que a gente usa para escrever lá nos quadrinhos bonitos, gente. É efetivamente aquilo que a gente quer propor como negócio. O que justifica a nossa identidade? Repetindo, qual a razão da nossa existência? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder para conseguir desenhar a cadeia de valor. Okay? A gente vai depois ver isso melhor. A segunda: quem é o nosso cliente? Quem se beneficia com o que a gente entrega de produto ou serviço? Quem é ele? Está claro isso dentro da nossa empresa? A gente sabe quem é? Tenho dito que tenho feito isso seguido e belas surpresas tenho encontrado ao buscar resposta para essa pergunta. A terceira é: o que o nosso cliente valoriza? Não o que eu penso que ele valoriza, mas o que ele valoriza? Que é com o foco do cliente. O que ele valoriza? Porque o que mais a gente precisa entender, pessoal, é que lá nos processos primários que nós vamos estar definindo, eles devem representar claramente os pontos de toque nosso com o cliente. Dentro daquilo que a gente acredita para desenhar a cadeia de valor, processo primário é aquele ponta a ponta que eu toco o cliente. Para que eu consiga entender esses pontos de toque, eu tenho que entender o que ele valoriza no toque. O fato de ele ligar para a minha empresa questionando algo e eu atendê-lo rapidamente, será que é um ponto de toque positivo? Talvez não. Porque o que talvez ele mais queira é nem sequer ligar para a minha empresa. Okay? Por isso que eu tenho que entender muito bem o que ele valoriza. Mesmo que eu atenda ele muito rapidamente, que eu tenha um processo rapidíssimo, não que nem as companhias telefônicas que a gente fica lá grudado horas, mas que eu tenho um processo rapidíssimo para atendê-lo. Será que é isso que ele valoriza? Será que é esse o ponto de toque que ele quer? Quanto menos momentos de verdade com o cliente, melhor ele quer o produto ou o serviço que ele adquiriu. Okay? Então, precisamos realmente reconhecer o que ele valoriza. E essas 3 perguntas das 5 são o que fundamentam a criação da cadeia de valor. Essas 3 perguntas. Vamos olhar as outras 2 para a gente conseguir completar o circuito. E aí Peter Drucker sugere que a 4ª pergunta seja: que resultado a gente quer obter? Qual o desempenho que nós queremos? E aqui, pessoal, o que nós precisamos começar a trazer para a nossa verdade é que o resultado ele é apresentado por um conjunto de indicadores. E eu vou repetir: indicador. Indicador.
dor. Então, esse conjunto de indicadores não tem que indicar saúde, gente. Tem que indicar dor. Porque quando a gente tem dor, a gente toma remédio, a gente trata. Então, qual é o nosso resultado? E nós temos que demonstrá-lo através de indicadores, para que a gente possa medicá-los. Seja com homeopatia, seja com quimioterapia, dependendo a dor que está se tendo. Mas é importante que a gente saia daquilo que foi apresentado na primeira palestra, onde a gente tinha lá os Balance Scorecard, onde a gente indica saúde. Porque a melhor coisa numa reunião de entrega de indicadores é não ter que ser o ponto vermelho da reunião. Não, os meus indicadores estão todos com saúde. A palavrinha já está dizendo. Senão a gente chamaria isso de indica saúde, não chama, né, gente, indicador. E a última perguntinha que o Peter Drucker nos sugere é: qual é o plano? Bom, eu já sobrevoei a floresta, eu já entendi claramente qual é a minha missão, eu já sei quem é o meu cliente, eu já sei o que ele valoriza, sei qual é o resultado que eu espero obter dessa minha trajetória. Agora, com que traçado? Como é que eu vou cruzar essa floresta? Qual é o meu plano? É por aqui, gente. Então, o que a gente costuma usar, metodologicamente, para desenhar a cadeia de valor, essas 3 primeiras perguntas do livro do Peter Drucker. As 5 perguntas essenciais que você sempre deve fazer na sua empresa. Como é que a gente faz isso na prática? Junta os gestores, post-it, papel pardo, canetinha, e vamos lá, gente. Qual vocês acham que é a nossa missão? Qual vocês acham que deve ser a nossa missão? Qual o gap que a gente tem nisso? Primeira perguntinha. E enche lá de post-its. Okay. Eu sempre digo que eu acho que eu sou... eu acho porque eu não sou, né? Mas uma investidora da 3M, né? Porque gosto muito de post-it. Segunda pergunta. Quem é o nosso cliente? E a gente pode ver, em muitos casos, que eu tenho segmentos de clientes distintos dentro do meu negócio. E eu preciso reconhecer a diferença entre eles. Porque o que pode ser um valor muito grande para um segmento, não é para o outro. E se eu sou uma empresa que não é do bastantão, os valores podem ser diferentes. Então, eu preciso saber exatamente quem é o cliente. E essa perguntinha vem associada de quais são os toques que hoje eu tenho com o meu cliente. Toques que ele fica feliz e toques que ele fica infeliz em fazer comigo. Isso aqui é um caso prático, gente. Todos esses papeizinhos significavam toques de cliente numa única empresa. Os azuis e os verdes deixavam ele feliz. Os rosinhas, toques do cliente com a nossa empresa que deixavam ele infeliz. Liguei para reclamar, liguei porque não recebi o produto, liguei porque o representante não passava para me visitar, liguei porque a conta não veio. Cada um desses momentos é um toque dele conosco. Okay. Então, eu preciso reconhecer claramente quais são todos esses toques, porque é a partir deles que eu vou enxergar o que ele valoriza e o que o meu processo tem que desenhar sem que o cliente precise tocar no nosso processo.
É por aí que a gente desenha a cadeia de valor, gente. É minimizando momentos de verdade. Repetindo, quanto menos momentos de verdade, melhor. Então, quem é o nosso cliente reconhecido, quando é que ele toca no nosso processo que deixa ele feliz e quando é que ele toca no nosso processo que deixa ele infeliz. E os gestores têm isso muito claro. O que a gente percebe na prática é que eles nunca tinham parado para esta reflexão. Nunca tinham se dado conta de que pensar isso fizesse diferença. O dia que nós terminamos esse exercício, que diz respeito a uma indústria, que a gente desenhou cadeia de valor, o pessoal ficou enlouquecido. A ponto de pedir que o presidente viesse até a sala para dizer para eles, nós não tínhamos noção disso que a gente acabou de refletir. Nós não tínhamos noção de que nós éramos tão filhos da mãe, para não dizer o termo exato, com o nosso cliente. Agora deu para ver. Todo toque do cliente que deixa ele infeliz, o que ele é, gente? Indica dor. Okay? Logo, tem que ser tratado. Onde ele vai ser tratado? Numa redefinição do processo. Okay? Porque nenhum de nós queremos clientes infelizes. Todo toque do cliente que deixa ele feliz tem que ser enquadrado dentro de um ciclo de vida, para que a gente possa fazer com que diversos toques virem um só momento de verdade. E aí a gente, toques felizes, enquadra num ciclo de vida. E aí o processo deve ser desenhado, to be, de forma que eu respeite este ciclo de vida, que é o que vai definir, lá na cadeia de valor, o meu processo primário. Simples assim, gente. A gente consegue concluir uma definição de processo primário em menos de 8 horas. Por quê? Porque tem que pensar dessa forma, bem simples. O que ele valoriza? O que é valor para esse cliente? O que ele paga feliz? E eu, como tenho um conjunto de clientes bastante grande na indústria moveleira, eu sempre brinco com eles que o dia que eu for orçar minha cozinha, o teu salário eu quero em forma de desconto, porque o que tu faz, para mim como cliente, não agrega valor nenhum. Então, assim, ó, quando terminar o orçamento, eu vou começar a fazer os descontos do que eu não quero pagar. O teu salário eu não quero pagar, o teu também não, metade do teu eu não pago, porque para mim não tem valor nenhum o que tu está fazendo. Então, gente, tudo como desconto. Então, se a cozinha iria custar 100 mil, eu acho que eu vou sair dali com uns 40 mil. Okay. O que o cliente valoriza? E aí, pessoal, vamos fazer uma breve reflexão do nosso dia a dia. Das atividades que nós realizamos. Porque vocês sabem que o processo está na camada lógica. A atividade está na camada física, né?
Processo, camada lógica, atividade, camada física. No nosso dia, faça uma reflexão. Quantas atividades que nós realizamos que não agrega valor nenhum? E vou dizer para vocês, não se surpreendam se vocês chegarem a 2/3 do que realizamos não agrega valor. Pensando assim. E isso está claro. Isso demonstra claramente o desalinhamento organizacional em que nós vivemos. Isso demonstra que, a cada vez que a gente recebe a incumbência de cruzar a floresta, a gente chama o jipe. Chama o jipe e vai. E aí a gente define esses processos, essa camada lógica, com uma tendência à escuridão. Sem uma gestão coordenada, okay, que consiga alinhar capacidade, racionalidade e criação de valor. É isso que a gente encontra. E aí o que a gente precisa, na verdade, é estratégias de negócio alinhadas a essa capacidade e a essa arquitetura, a esse desenho, a esse desdobramento dessa camada lógica até a camada física, para corrigir gaps que a gente vai usar através de projetos de mudança. Okay? Mas aí eu preciso falar um pouquinho mais, porque eu falei de uma gestão. Eu falei de gestão. E aí eu preciso entender um pouquinho de gestão. Porque se eu não entender bem esse termo, eu acabo confundindo as coisas. E aí, para falar de gestão, eu sou obrigada a trazer esse outro tiozinho aqui. Não sei quem de vocês, mas eu sugiro. Leiam Managing. Esse livro, para mim, é Bíblia para gestor. Okay. Leiam Managing. E o que o Linsenberg nos traz? Ele nos traz, gente, que gestão não é ciência, que gestão é experiência. Que não adianta eu pegar a teoria A e querer fazê-la exatamente como está escrito na empresa A, B e C. Eu preciso entender muito da ciência para que eu consiga, na verdade, saber adaptá-la ao contexto em que eu estou inserido. Esse é o grande ganho que eu tenho na gestão. É saber, na verdade, adaptar a ciência para o contexto do meu negócio neste momento. Por isso que é contexto. E aí eu preciso combinar a arte, que traz ideias, que traz criação, que é a parte do discernimento criativo. E aqui, gente, discernimento criativo significa transformar. Nós temos que sair da camadinha de melhoriazinha. Nós temos que ir para a camada de redefinir os nossos processos através da cadeia de valor que transforma o nosso negócio. E isso requer discernimento criativo. Juntando com essa habilidade prática, para que a gente possa fazer todas as conexões vinculadas ao contexto que nós estamos inseridos. E utilizando, sim, a ciência como o conhecimento que a gente precisa ter para poder fazer essa adaptação. Então, basta reunir bastante habilidade prática, com um certo toque de arte e um pouco de ciência, e a gente realmente consegue uma prática. Não existe a melhor maneira de gerenciar. Existe, na verdade, uma definição, uma dependência muito grande da situação em que nos encontramos. Okay? Então, os processos têm que estar apoiados a esse contexto. E aí, para trazer um pouco disso, eu trago uma brincadeira que diz o seguinte: se eu preciso entender bem do contexto, eu tenho que enquadrar esse contexto. E aí a gente começa a ver situações. Praia é bom? É ótimo, gente. Um rapaz de terno é bonito? É. Agora, um rapaz de terno caminhando dentro do mar? Não tem conexão. Não tem conexão, gente. Tomar sorvete é bom? É. Na neve.
DF. Se fosse dentro daquele barzinho bem quentinho, gostoso, pode ter DF lá fora. Isso é uma questão de contexto, gente. Uma parafusadeira é boa? Quem é que já montou móvel em casa sozinho, sem um montador especializado? Putz, uma parafusadeira faz falta, né? Agora, não é para pregar um prego, né? Desculpa, meninas. Mas... Então, pessoal, gestão não é ciência, gestão é experiência. Então, eu preciso, na verdade, pelo conhecimento absorvido, saber, através de discernimento criativo, praticá-lo. Ter habilidade suficiente para transformá-lo em prática. Rapidamente, eu vou trazer um case da Unimed, em que a gente definiu. Pessoal, essa era a cadeia de valor anterior deles. Essa era a cadeia de valor anterior deles. Por isso que eu sempre brinco. A gente começa desenhando a cadeia de valor, arrastando os quadradinhos do organograma para dentro desse modelo de desenho. E aí não tem significância nenhuma. Eles fizeram esse trabalho todo com a intenção de deixar um cliente feliz. Deixavam alguns clientes felizes. Mas... quem até hoje não brigou com o seu plano de saúde? Okay. Mesmo com esse desenho de cadeia de valor, o que estava acontecendo nessa Unimed? A receita aumentando, sim. Reclamações aumentando num fator maior. Custo aumentando numa proporção muito maior. E a satisfação do cliente reduzindo. Ela não produzia valor para o cliente. Seguindo aquela metodologia, o que a gente definiu? Esses são os processos primários dessa Unimed. Claro que a Unimed, ela tem 2 perfis de cliente. São 2 a se beneficiar do seu negócio. Um deles sou eu, que compro saúde quando eu quero o meu primeiro momento de verdade com eles. Eu quero o quê? Comprar saúde. Certo, gente? Porque eu não compro um plano de saúde para ficar doente. Eu compro para não usar. Então, do ponto de vista do cliente, é da promoção do produto e serviço ao pagamento da primeira parcela minha do meu plano. É quando eu contrato o plano. Primeiro ponto de contato dentro de um ciclo de vida. Meu. Segundo ponto de contato meu como cliente de um plano de saúde é quando eu fico doente e eu tenho a necessidade de que ela resolva o meu problema de saúde. Esses são os únicos 2 momentos que eu quero ter de contato com o meu plano de saúde. Não quero ligar pedindo fatura, não quero ligar reclamando, não quero ligar pedindo para autorizar um exame médico, eu não quero. Eu não quero, essas coisas têm que ser automatizadas. Okay? Mas ela tem um segundo cliente. A Unimed, ela é uma cooperativa. Então, ela tem o cooperado como beneficiado. Por isso que aparecem aqueles outros 2 elementos ali acima como processos primários. Porque é uma outra característica de cliente. O cooperado, eu tenho 2 momentos de contato dele também, 2 pontos de verdade dele também com o meu negócio. Quando eu admito, quando eu sou admitido, ok? E passo a participar como cooperado. E o segundo é quando eu presto um serviço para a Silvana e sou remunerado por isso. Então, pessoal, está aqui, ó. Está aqui. Esses são os primários dessa empresa. Claro que a gente teve que dar uma ajeitadinha, porque a gente quis botar o pé no 10º degrau numa vez só. Então, a gente subiu 2
e redesenhou esses processos primários com um foco um pouco mais da organização para criar maturidade. Então, a gente redefiniu esses 4 processos primários, esses 4 ciclos de vidas, com visão da organização. Começou pela visão do cliente, desceu um pouquinho para que houvesse condição de amadurecer o pensamento. Da prospecção ao recebimento da fatura, da primeira fatura, só para entender que o ciclo de vida fechou. A partir da segunda fatura, é processo de apoio. Do planejamento da disponibilidade à resolutividade, do ponto de vista do cliente do plano. Do ponto de vista do cooperado, da solução ao comprometimento, como cooperado, e da geração de trabalho ao repasse de produção do cooperado. E aqui, bem rapidamente, uma situação. O primeiro processo que a diretoria da Unimed pediu que nós desenvolvêssemos foi da seleção ao comprometimento como cooperado. Porque não existia nada relativo a isso dentro da Unimed. E ela pediu o seguinte: bom, Otimiza vem para cá e o primeiro ciclo de vida que eu quero que vocês tratem é este. Beleza. Aí fomos para lá. Aí, numa das reuniões com a direção, a gente querendo começar a discutir os indicadores de desempenho. Não, mas a gente quer que tenha um indicador de que qual o percentual de médicos cooperados que vão para a Assembleia. Tomara que nenhum, né, gente? Porque vai para a Assembleia só para gastar dinheiro em coquetel. Okay? Porque no momento que eu elegi uma direção para tomar conta da cooperativa a qual eu faço parte, eu não quero ir para a Assembleia. Não é ali que eu tenho que medir uma boa entrega para o meu cliente Silvana. Para o meu cliente Silvana, eu quero que um cooperado seja medido na sua competência por palestra sobre vitamina D, por palestra sobre desempenho dos joelhos para senhores idosos que nem eu. É ali que eles vão contribuir para com a cooperativa, e não indo à Assembleia. Então, a gente conseguiu quebrar muito esse paradigma de que um bom cooperado é aquele que vai para a reunião da Assembleia. Não é. Um bom cooperado é aquele que coopera com o propósito principal do negócio, que é qual? Vender saúde. Que é para isso que existe uma cooperativa de saúde. Vender saúde. E se eu entender bem como tomar vitamina D, nem sei como é que é isso, tá, gente? Mas tudo bem. Sou lá da engenharia. Como tomar uma vitamina D, eu vou conseguir ter bem mais saúde do que não tomando. E aí, os processos gerenciais, medir desempenho com foco do cooperado, do cliente e da organização. Isso ficou como processo gerencial. E o processo de apoio? Disponibilizar materiais de serviço, desenvolver produtos de serviço, apoiar sistemas de gestão, gerir regulamentações, gerir recursos financeiros, manter infraestrutura, administrar prestadores, desenvolver cooperados, desenvolver colaboradores, eles ficaram nos processos de apoio. E aqui também é um cuidado muito grande, porque normalmente a gente acha, pessoal, que porque eu sou um processo de apoio eu não sou importante. Muito pelo contrário. Eu só consigo ser um bom processo primário se eu tiver um bom processo de apoio. Okay? Então, isso é bem importante, porque o pessoal diz, mas eu não estou ali no processo primário, então eu não sou importante. Se eu não tiver um bom processo de apoio, eu não consigo ser um bom processo primário. Bom, pessoal, acho que é bem importante que a gente comece aprendendo a sobrevoar a floresta, para depois poder definir o plano do caminho. Ok, gente? Muito obrigada e a gente está aí à disposição depois para as perguntas.